vai ser o módulo no qual a gente vai trabalhar como levantamento de cargas. Eu vou fazer uma sequência, os primeiros módulos, eu acredito que os primeiros 4, 5 módulos, vai ser com relação a projeto, tá bom? Então, já quero de cara já ensinar vocês a parte de projeto e uma instalação elétrica, tá? Nosso primeiro módulo é o módulo de levantamento de cargas. E qual vai ser o nosso conteúdo programático? Vamos lá, eu vou passar para vocês. Não necessariamente vai seguir à risca essa sequência, tá bom? Mas a tendência é que a sequência seja mais ou menos baseada nisso. Então, o que nós iremos fazer? O nosso primeiro módulo, que é esse módulo 1, nós iremos fazer o levantamento das cargas, tá bom? Depois do levantamento das cargas, esse levantamento da carga vai contemplar o quê? A quantidade de tomadas, né? Quantas tomadas eu posso instalar no ambiente, questão da iluminação. Será que existe uma norma para trabalhar em cima disso? Para realizar uma instalação? Será que não precisa, eu posso fazer de qualquer jeito? Será que existe a questão das cores padrão, dos cabos a serem utilizados na instalação elétrica? Então, existe um procedimento, tá? Que vocês devem adotar, lógico, porque se eu estou trabalhando com norma, a norma sabe o que é melhor para a gente e a norma ela atrela muito a questão da segurança. Depois de comentar dessa parte de levantamento de cargas, nós iremos para uma próxima etapa, que é os critérios de dimensionamento, tá? Os critérios de dimensionamento vão contemplar a parte introdutória, aplicação dos critérios de dimensionamento. Isso vai ser sempre comentado em cima da norma. Eu utilizo a norma mesmo porque é o correto a ser utilizado, tá? Existe um padrão, eu não vou fazer uma instalação de qualquer jeito. Eu tenho que realizar uma instalação realmente de acordo com os parâmetros, né, obtidos da norma brasileira regulamentadora. Depois nós iremos fazer o critério de queda de tensão de curto-circuito, e eu tenho que levar em mente essas informações, porque, vamos citar um exemplo aqui bem simples. Você fez a instalação de um ponto de ar-condicionado. Só que o ponto da fonte, que é o ponto onde você ligou, ele está num ponto muito distante. O que quer dizer que vai levar um comprimento substanciado, né? Vai levar um comprimento muito grande até o ar-condicionado. Então, pode acontecer do ar-condicionado não funcionar, ou pode acontecer do ar-condicionado não funcionar satisfatoriamente. Ixi, mas o que será que aconteceu? Será que o ar-condicionado está com problema? Na verdade, o ar-condicionado está em perfeitas condições. Só que, como é muito distante o ponto, tem alguns fatores que eu tenho que levar em consideração, que um desses fatores é a área de seção transversal do condutor, que é a bitola, né? Que é a grossura do cabo, tá? Então, eu devo falar sobre isso desse modo. Depois, nós vamos falar sobre os diagramas unifilar e multifilar, e esse diagrama nada mais é do que um desenho, pessoal, é uma representação. Quando eu vou entregar um projeto, tá, para um cliente, o projeto que eu tenho que entregar para o cliente tem que contemplar também esse diagrama unifilar. O multifilar já é um desenho mais simples, né, que era para um público leigo, que não entende muito dessa parte de instalações elétricas, mas o diagrama unifilar é o desenho baseado em cima da norma, no caso, a NBR 5444, que é utilizada para esse fim. Depois nós iremos ver essa questão do uso de DRs e algumas atualidades. O DR, pessoal, ele é um dispositivo de segurança, tá bom? Gostaria muito, né, que toda residência tivesse um DR. E um DR é um dispositivo que irá proteger as pessoas, né, contra possíveis fugas de corrente, choque elétrico, coisa parecida, tá? Ela é obrigatória desde a versão de 1997, mas muitas residências ainda não utilizam o famoso DR, tá? E seria muito interessante que uma residência tivesse um DR pela questão da segurança. Próximo passo, fornecimento, demanda e DPS. DPS é um outro dispositivo também de segurança, só que voltado não mais para a proteção da vida, né, mas pela questão da sobretensão, questão de raios, tá? Eu devo falar sobre isso, sobre os tipos de DPS, essa parte de fornecimento. Hoje a concessionária que
né, que disponibiliza a tensão elétrica para minha residência. Hoje é a Enel, que é extinta Coelce, né? Em 2016, acredito eu, a Enel assumiu. A Enel é uma empresa italiana e já está tomando de conta não só aqui do Ceará, mas Rio de Janeiro também. A concessionária de energia elétrica é a Enel. Depois nós iremos falar sobre fator de potência. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse assunto de fator de potência, tá? Mas eu devo falar sobre isso, sobre a potência ativa, sobre a potência reativa, a potência aparente, o que é fator de potência em uma instalação elétrica. Depois iremos abordar aterramento elétrico, que é um outro fator, um outro ponto muito importante. Quando a gente trabalha com instalações elétricas, né, é muito bom que tenha um aterramento e um aterramento bem feito, porque isso vai refletir também com o quesito de segurança. Depois, desenvolvimento de projeto com fornecimento trifásico, balanceamento de fase na instalação elétrica. Então, eu vou jogar aplicações reais, tá? Aplicações que existem no cotidiano, do dia a dia. E como é que eu realizo essa averiguação, essa análise em uma instalação elétrica para ver se realmente está em perfeitas condições. Eu devo falar também sobre as normas específicas. Pessoal, se você vai trabalhar com instalações elétricas, você tem que trabalhar em cima de normas. Se eu vou trabalhar com parte mecânica, eu tenho que trabalhar com norma. Se eu vou trabalhar com informática, eu tenho que trabalhar com norma. Então, a norma serve para quê? Primeiro, serve para servir de padrão. Quando a gente trabalha com padrão, tudo melhora para a gente. Vamos dar um exemplo aqui bem simples. De alguns anos para cá, eu tenho a utilização do sistema USB. Então, hoje é muito fácil você encontrar qualquer ponto, né, de um sistema eletrônico, elétrico, informática, você encontrar uma porta USB. A porta USB ela serviu para, digamos, para padronizar todo o meu sistema, seja ele de eletrônica, seja ele de elétrica, seja ele de informática. Tá bom? Então, as normas específicas que nós iremos abordar vai ser a norma do Ministério de Minas e Energia, mais precisamente a NR10. A NR10 ela é voltada para instalações elétricas na questão da segurança. Então, se eu vou trabalhar com instalações elétricas, vou trabalhar com eletricidade, e eu posso estar propício a sofrer algum acidente, digamos, se eu vacilar. Então, eu vou trabalhar em cima de uma norma regulamentadora, que no caso é a NR10, que vai passar todo o procedimento de segurança, para que você consiga trabalhar, tá, com toda a proteção adequada. Depois dessa norma, nós vamos abordar também algumas normas dessa ABNT. Essa ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Existe aí um leque de normas voltadas, né, referente à ABNT. A norma que nós iremos trabalhar bastante é a NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. Vou explicar sobre essa norma, tá bom? Mas nós temos a 14136, nós temos 5444, 5419, 14039, 5419 e vários. Eu não vou citar todos aqui, lógico, mas eu tenho vários. E essa especificação técnica, ela veio para substituir a norma técnica da concessionária, tá? Quando a gente vai fazer também um trabalho de projeto envolvendo instalações elétricas, a gente tem que se atentar para pelo menos a primeira especificação técnica da Enel, que é a especificação técnica 124 de 2019. Feita essa parte, nós vamos falar sobre luminotécnica, que é o trabalho envolvendo a instalação de iluminações em um ambiente interno. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai fazer um trabalho de iluminação, né, em que contempla um projeto, a gente tem que se atentar para uma norma, tá? Existe uma norma da ABNT que fala sobre a questão da luminotécnica. Existe um significado muito grande com relação à parte de iluminação em um ambiente, lógico, porque se você tem uma iluminação ineficiente, pode prejudicar a sua vista. Se você tem muita luz no ambiente, pode prejudicar a sua vista. Se você tem pouca luz no ambiente, vai prejudicar a sua visão.
Então, sua visão ela pode ser danificada em virtude de pouca luz ou em virtude de muita luz. Tá certo? Outra, não sei se vocês passaram por uma situação em que eu estou querendo estudar aqui numa mesa, né, querendo escrever, e a minha sombra está justamente aqui em cima. Não sei se vocês já passaram por essa situação. Eu estou aqui na mesa, eu estou querendo estudar, e a minha sombra ela tá justamente em cima do caderno. Aí eu fico virando a mesa para tentar encontrar uma posição que a minha sombra não fique incidida em cima do caderno. Então, isso porque a iluminação ineficiente. Um outro exemplo que nós podemos dar, uma sala de cirurgia. Será que era interessante, numa sala de cirurgia, o cara está fazendo um transplante de algum órgão do corpo lá, o corpo do cara aberto, ele fazendo um trabalho delicado, e a sombra dele em cima do corpo? Então, um dos fatores onde um dos locais, né, onde eu preciso de uma iluminação praticamente 100% seria justamente essa parte de uma sala de cirurgia, um departamento médico, tá bom? Só que, lógico, tem locais onde não precisa a iluminação ser tão extraordinária. Um depósito, uma dispensa, o cara vai guardar ali um material, alguma coisa, não precisa ser essa uma quantidade gigantesca de iluminação. Depois dessa parte de luminotécnica, nós vamos abordar a parte de eficiência energética, que eu acho um ponto muito importante da gente citar, que é justamente a parte da conta de luz, para a gente entender a conta de luz, a questão econômica. Quando você vai comprar um eletrodoméstico em uma loja, né? Numa loja você procura pelo mais barato ou você procura pelo que é menos potente? Será que vai fazer diferença na conta de luz se você for comprar um ar-condicionado, digamos, o ar-condicionado ali está na promoção. Então eu vou comprar aquele ar-condicionado que está baratinho. Mas às vezes, em relação a outro ar-condicionado, ele demanda de uma potência muito grande e essa potência ela vai ser o responsável pelo aumento considerável na sua conta de luz. Então a primeira coisa que você vai dizer é que a concessionária está lhe roubando. Por quê? Porque a sua conta de luz teve um acréscimo de 150, R$ 200. Mas isso por quê? Porque você comprou um ar-condicionado que tem um nível de consumo muito grande, desde que aquele outro ar-condicionado que era um pouco mais caro, ele poderia oferecer uma potência menor e fazer o mesmo trabalho. Então, eu devo abordar sobre isso, sobre o sistema de bandeiras tarifárias, sobre a conta de luz, quais são os itens, quais são os tributos, quais são os impostos que eu pago em cima de uma conta de luz. Então, as duas partes nós vamos atentar para a parte de eficiência energética, tá bom? Os nossos critérios de avaliação, como é que vai ser? Nós iremos fazer duas atividades que vão servir de avaliação. Eu devo definir para vocês, lá na frente eu vou definir para vocês a data, né? Quando é que a gente vai fazer a nossa primeira avaliação, quando é que vai ser a segunda, vai ser no último dia, mas a primeira eu devo definir. Com relação a questionários, eu ainda vou definir quantos questionários eu vou fazer para essa disciplina. Como são 15 aulas, então eu vou ter tempo suficiente para organizar, tá? Esses questionários irão valer pontuação para vocês, tá? Eu acredito que como esses trabalhos, né, essas atividades avaliativas, vocês irão fazer em casa para me entregar, então eu tenho esperança que vocês irão tirar uma nota bacana, né? 8, 9, 10. Mas é aquele caso, pode acontecer de você tirar um 8, um 8,5, então esses questionários vai servir justamente para você selar e fechar o seu 10. Eu procuro defender bastante essa questão de uma boa média, isso porque eu já participei muito em testes admissionais de empresas, e nos testes admissionais, meus amigos, uma das coisas que a gente observa, lógico, o técnico ele vai passar por um critério de avaliação, né? Mas além do conhecimento, é muito bom que no verso do diploma ele tenha uma quantidade de 9, de 8,5, de 10, de 9,5. Tudo bem que isso aí não vai julgar que aquele cara, aquele candidato ali seja um bom técnico, mas pelo menos me dá a entender que aquele cara ele foi mais esforçado para tentar tirar nota boa. Então, pensando assim, eu tento defender uma boa nota também para vocês. Por isso que eu vou lançando esses questionários. Na presencial eu faço da mesma forma. Eu vou jogando os questionários e a gente vai fazendo, vai exercitando e ao mesmo tempo vai ganhando ponto para isso. Tá bom? Então eu devo definir para vocês. Qualquer coisa eu passo a informação no grupo do WhatsApp. E o grupo está aí, meu número está aí. Você pode acessar e tirar dúvida a hora que vocês quiserem. Tá bom? Beleza?
quais são os objetivos da disciplina? Os objetivos dessa disciplina é apresentar os conceitos e as exigências das normas vigentes. Então, eu vou trabalhar muito em cima das normas referente a instalações elétricas, apresentar os procedimentos necessários para o dimensionamento de projetos elétricos de baixa tensão. A ideia é justamente trabalhar em cima disso, da baixa tensão, porque nós vamos trabalhar para o meio residencial. Compreender os aspectos de execução para a habilitação do profissional no que diz respeito à execução de projetos elétricos. Então, quando eu vou fazer um trabalho envolvendo instalações elétricas, eu tenho que saber o que estou fazendo. Não existe, pessoal, principalmente quando se trabalha com tensão elétrica, com eletricidade. Não existe esse negócio de, rapaz, eu acho que é desse jeito. Não, acho que é desse jeito. Né? Voltado para a informática, um exemplo assim bem simples. Eu fiz um trabalho uma vez num laboratório de informática que o camarada achava, né? Achava que tinha tirado o conteúdo. Só um instante. Achava que tinha tirado o conteúdo do HD, e esse conteúdo do HD que era de uma cliente, a cliente tinha foto que ela tinha tirado na Amsterdã e outros países que ela tinha visitado. Enfim, foi um boneco tão grande que nós tivemos que contratar uma empresa para instalar esses aplicativos, né? Para tentar recuperar esses arquivos, né? O Recuva, o Recovery, esses programas que trabalham em cima disso. Então, quando a gente vai trabalhar, a gente tem que realmente saber o que está fazendo, para depois não acabar por fazer nenhuma bobagem por aí. A nossa parte introdutória é o setor de instalações elétricas e a necessidade de qualificação técnica profissional. Esse ponto, pessoal, é importante porque a necessidade de qualificação técnica, isso não vale só para eletricidade nem para eletrônica, não. Então, isso vale para, por exemplo, quem está fazendo edificações, né? Logicamente, tem que saber realmente o que está fazendo. Quem trabalha com informática tem que saber o que está fazendo, tem que ter uma qualificação técnica, porque senão vai ser aquele pessoal que aprendeu ali no chamado meia boca, fazer um serviço, faz um serviço mal feito, né? Vou dar um exemplo para vocês da parte da informática. A última vez que eu formatei um computador para cliente foi exatamente no ano de 2009. Na época, 2009, o sistema operacional que atuava era o Windows XP. E eu acredito que nessa época já estava pertinho de entrar o Windows Vista, mais ou menos isso, Windows Vista. Depois do Vista que entrou o 7, se não me falha a memória. Pois bem, o que acontece? Na época eu cobrava R$50 para fazer a formatação do PC, mas isso é a formatação limpa e seca, tá? Aquela formatação que eu não ia instalar programa, aplicativo, antivírus, né? Era só a formatação. Nós estamos em 2020. Se eu for me oferecer para fazer a formatação de um computador e oferecer por R$50, que era o mesmo valor que eu cobrava na época, é bem perigoso de o cliente dizer que está muito caro. Infelizmente é isso. Não, está caro demais, não. Lógico, a gente não sabe do dia de amanhã, né? Às vezes a gente está precisando, a questão da necessidade. Eu já tive épocas que eu tive que vender livros caríssimos, porque eu realmente estava precisando de dinheiro. Então, tudo é necessidade. Só que, infelizmente, o que acontece? As pessoas, às vezes, vão fazer um trabalho e vão cobrar 10, 15 reais, 20 reais. E às vezes, esse cara que vai fazer o serviço, ele não tem um terço da informação que você tem. E, às vezes, infelizmente, é o que acontece, né? É o chamado barato que sai caro. Às vezes o cliente quer economizar, paga aquela pessoa mais baratinho, mas o cara não sabe o que está fazendo. Se der realmente um trabalho, um problema muito sério, ele não vai conseguir resolver. E eu penso assim, se eu invisto muito caro no meu conhecimento, né, se eu pago muito caro pelos meus cursos, viajando para outros estados para tentar fazer curso, me qualificar, então eu tenho meu valor. Entendeu? Eu, como técnico, eu tenho meu valor. Para isso, demorou um pouquinho. Eu tive que suar a camisa, fazer curso, me especializar para que eu tivesse realmente, além de habilitado,
estivesse qualificado para realizar aquele trabalho e saber o que estava fazendo. Mas, infelizmente, em vários setores, não só da elétrica, mas na eletrônica, na informática, nas edificações, às vezes a pessoa aprende muito por cima e acaba, no final das contas, de causar ou acidentes, isso já voltando para a parte elétrica, ou causando, talvez, um possível risco, né, para quem for manusear aquele componente. Eu vou explicar sobre isso, tá, no decorrer da nossa aula. Mas vamos lá. O que é estudado em instalações elétricas? Para a gente entender. A instalação elétrica é a matéria que lida com a transferência de energia elétrica proveniente de uma fonte geradora. Por exemplo, eu estou ministrando aula para vocês e possa ser que a eletricidade que está chegando aqui para alimentar esse notebook aqui, provavelmente eles estejam vindo lá de uma termoelétrica ou de uma usina hidrelétrica, eu não sei. Eu só sei que está havendo uma transferência de energia de um ponto, que nós chamamos de ponto primário, que pode ser uma hidrelétrica, que pode ser uma termoelétrica, uma nuclear, uma eólica. Sua transformação, porque vai passar por pontos de transformação. Você já deve ter visto aquelas torres gigantescas com aqueles cabos, né? Ali todo o trajeto, é a transmissão dessa eletricidade. E seus pontos de utilização, que é o destino final. Tomada, interruptor, lâmpada e assim por diante. Uma instalação elétrica envolve etapas do projeto e da implementação física das ligações elétricas. O que quer dizer que a instalação elétrica em si ela vai contemplar, além do projeto, a implementação, ou seja, a instalação dos cabos na parede, se vai ser em uma bandeja, se vai ser uma canaleta, como é que vai comportar essa instalação elétrica no meu sistema residencial, ou numa fábrica, ou numa indústria, enfim, que garantirão fornecimento de energia elétrica em determinado local. Aí vamos à observação mais importante. A instalação elétrica deve sempre ser executada por um profissional devidamente habilitado, ou seja, profissional com conhecimentos técnicos e normativos para executar tais funções. Então, para que realmente eu faça um trabalho bem feito, dá-se a entender que eu sei realmente o que eu estou fazendo, que eu aprendi a fazer tal serviço, que eu aprendi a fazer essa instalação, que eu sei realmente executar um trabalho com segurança e vou garantir que esse trabalho seja bem executado. Assim, quais são as normas que eu trabalho em cima de instalações elétricas? Aí vamos lá. Quando a gente for trabalhar com instalações elétricas, que no nosso caso aqui é instalações elétricas de baixa tensão, eu tenho que recorrer a uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a norma brasileira regulamentadora, NBR 5410, de 2004. Em 2008, essa norma ela sofreu uma versão de correção só de pouca coisa, né? Algumas paginazinhas, só algumas correções que essa norma sofreu. Então, vamos contar 2008. Então, nós já temos 12 anos que essa norma 5410, com essa versão, ela está atuando no mercado. Vou trabalhar com baixa tensão. Baixa tensão até 1000 volts. Passou de 1000 volts, então eu já vou passar para média tensão. Vou trabalhar com média tensão, eu vou trabalhar em cima dessa norma NBR 14039 de 2005 e ela trabalha em cima da norma referente a um sistema de média tensão. Depois eu vou fazer um trabalho voltado para luminotécnica, então eu tenho que trabalhar em cima dessa norma, que é 8995-1. A parte de iluminação de ambiente de trabalho e a parte interior, né? Ou seja, a parte interna do ambiente. A norma que antecedia, né, que era antes aqui dessa 8995, era 5413. Essa norma NBR 5413 foi cancelada e no lugar de 5413 ficou a 8995-1. Além do mais, eu ainda tenho a norma referente ao SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Talvez eu comente alguma coisa relativa a essa norma. Tá? Ela era apenas uma norma, 5419. 2015 foi cancelada a norma antiga, então foi dada origem a essa nova norma,
E aqui realmente sofreu um acréscimo bem considerável de páginas. Foi tanto que da norma antiga para a última norma 2015, ela foi tão grande que ela teve que ser dividida em algumas partes. Então, olha, ficou a primeira parte, princípios gerais, a segunda parte, gerenciamento de risco, terceira parte, danos físicos à estrutura e à vida, perigos à vida, parte 4, sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura. Então, veja a quantidade aí de partes que teve que ser dividida. Então, realmente foi muita coisa modificada em cima dessa norma. É nesse momento que o aluno se questiona sobre a necessidade da real aplicação das normas, né? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui alguns jargões que eu já estou cansado de ouvir durante esses anos, tá? O primeiro, conheço pessoas que nem estudaram essas normas e que trabalham na área muito bem. Eu não sei se vocês já se depararam com situações parecidas como essa, em que o cidadão disse assim, eu conheço muita gente que nem trabalha com isso aí, com um negócio de norma e trabalha muito bem. Outra pessoa diz assim, pode ser besteira, basta utilizar um cabo de 2,5 já vai dar certo. Então, infelizmente, principalmente pedreiro, não estou, logicamente, generalizando, mas eu já trabalhei com alguns mestres da área civil, que eles, assim, na área deles, devido ao conhecimento, era um show de bola. Só que quando passava para a parte elétrica, eles aprenderam ali por cima a instalar tomada, porque o que às vezes acontece? Às vezes, o parente da gente pede para fazer um aumento de um vão. Então, vou fazer um quarto aqui. Aí faz o quarto. O que acontece? Às vezes, o dono ou a dona da casa, para não ter que pagar um pedreiro ou um eletricista, pergunta se o pedreiro ele mexe com energia. E o pedreiro ele aprendeu ali por cima a fazer um serviço. E o que acontece? Ele faz de uma maneira muito grosseira, porque ele não estudou para aquilo, né? Ele tem digamos, um autoconhecimento para a parte civil, mas ele não tem um conhecimento necessário para a parte elétrica. E às vezes o dono ou a dona do estabelecimento quer economizar dinheiro, então aproveita o embalo e aproveita o serviço do pedreiro para fazer o trabalho de instalações elétricas, tá bom? Então, é um outro termo que eu já escuto bastante. Outro, não tem nenhuma necessidade de se preocupar com matemática, cálculos ou coisa desse tipo na nossa área. Basta saber a prática. Então, meu chapa, só a prática resolve a minha vida. E não é assim que resolve. Vocês que estão na parte de edificações, vou dar um exemplo da edificações, que deve ter aluno aí da parte de edificações. O que acontece? Eu já me deparei com situações de alunos de alunos inteligentíssimos, viu? Que já trabalhavam na parte de construção civil. Ele disse assim, rapaz, depois que eu terminei o curso, eu não sei como é que minha casa ainda se encontra em pé. Porque depois que eu estudei, eu vi que tem muita coisa lá em casa errada. Então, o que acontece? Foi muito importante para ele aprender a teoria para realmente estar altamente habilitado para fazer a modificação na parte prática. Então, pessoal, só parte prática não resolve. Não resolve. Assim como só a parte teórica também, logicamente, não resolve. Vocês que são da informática, vou dar um exemplo. Eu não sei se na parte de lógica de programação, qual a linguagem que vocês utilizam. Não sei se é a linguagem C, eu não sei se vocês estão no início, mas vocês irão ver linguagem de programação ou lógica de programação. Vou dar um exemplo. Você vai aprender a parte teórica, né? A parte lá do inteiro, variável real, tá? E assim por diante. Só você ver na teoria não resolve se você não tiver o computador para ter o programa instalado e ficar treinando e praticando, né? Principalmente quem for da área de programação ou da parte de banco de dados. Então, é uma coisa para você exercitar todo dia. Todos os dias eu tenho que exercitar isso, tá? Então, pessoal, tem que ser aliado. Então, esse negócio de dizer que, não vou me preocupar com matemática, não, isso é bobagem. Não é bobagem, isso é uma coisa certa. Aqueles cálculos lá não estão lá à toa. Para que você consiga realizar um dimensionamento de maneira correta em uma instalação, você tem que realmente saber o que está fazendo. E para isso, tem que utilizar desses cálculos. Não tem para onde correr, certo? Então, são esses os principais pensamentos
de quem possui esse vício, né? Eu vou chamar isso de vício. Quem possui os vícios do profissional do setor elétrico sem formação. Acreditando que a base do conhecimento é desnecessária para a execução, esse profissional acaba subestimando, e é só o que a gente vê realmente por aí, e acaba subestimando a importância do conhecimento real. Então, em cima desse pensamento, tá bom? Eu vou fazer um exemplo para a gente verificar como é importante a gente realmente saber essa parte teórica para a gente conseguir aliar na parte prática, tá? Colocar um exemplo aqui. Vamos lá. Problema proposto é a escolha de condutores. Então, eu tenho aí uma tomada, representação de uma tomada, eu tenho 3 cabos ligados a essa tomada, tá bom? Eu tenho o cabo que nós chamamos de fase, tá bom? Esse cabo fase é a parte, digamos, energizada, que pode ser 110 volts ou pode ser 220, vai depender da região. Como nós estamos no estado do Ceará, nós trabalhamos com a tensão de 220 volts, tá bom? Bom, eu estou no Rio de Janeiro, região sudeste, aquela parte ali, região sudeste, trabalho com outro nível de tensão. Já trabalho com 110 ou 127 volts, que é a tensão entre fase e neutro. Aqui, então, nós trabalhamos em cima dessa tensão de 220 volts, que é a tensão elétrica referente a essa fase. O neutro, ele é a corrente quando a carga está em operação. O que quer dizer? Eu tenho aqui um cabo neutro, eu tenho aqui o cabo fase. Bom, esse cabo fase não é, vamos falar de grosso modo, não é interessante que você pegue nesse cabo fase que você pode levar um choque elétrico. Já o cabo neutro, provavelmente você não vai receber choque, porque o cabo neutro, ele só vai passar corrente por esse cabo se você ligar e inserir alguma coisa nessa tomada. Então, eu peguei o meu plug, no exemplo, da TV. Então, você ligou nessa tomada. E você ligou a TV, o que acontece? Está havendo uma circulação de corrente entre fase e entre neutro. Essa circulação de corrente vai fazer com que também exista uma corrente em cima do neutro. Ah, mas não tenho nada ligado nessa tomada. Então, não tenho nada. Porque esse neutro ele vai servir como se fosse um retorno, tá? Que não necessariamente é um retorno, mas é como se fosse um retorno. Nós vamos ver lá na frente isso também. E, por fim, eu tenho a proteção elétrica, que vulgarmente a gente chama de aterramento, tá bom? Esse cabo de aterramento só vai existir corrente durante a ocorrência de um defeito. Ah, aconteceu uma fuga de corrente porque teve algum problema de aterramento ali daquela máquina de lavar ou daquela geladeira. Então, pode acontecer de a corrente ela ser desviada por esse caminho aqui, tá? Mas nós vamos falar lá na frente. É só para a gente entender. Em uma tomada eu vou ter fase, vou ter neutro e proteção elétrica, tá bom? Aí vamos dar um exemplo. Essa tomada, ela vai se encontrar no pequeno fast food, né? Essas lojas da vida, né? Que vende de comida rápida, né? Que tem sanduíche, sanduba, milkshake, se lança aí em shopping. Então, essa tomada, ela está dentro de um fast food e nela vai ser conectada uma fritadeira elétrica monofásica de 220. Lembrando, monofásica, mono, uma, fase, uma apenas. Então, uma fase. Sistema monofásico é sistema de uma fase apenas, tá? E o neutro. Sistema trifásico seria 3 fases. Como aqui o sistema é monofásico, 220 volts. A potência dessa fritadeira elétrica monofásica é de 5.500 volt-ampere. Eu não quero assim me esticar muito com relação ao que é potência aparente, mas é só para a gente entender, né? Para a gente entender da maneira mais simples, a análise em cima do dimensionamento dessa tomada. Então, olha, essa fritadeira vai ser instalada nessa tomada, 220 volts, e a potência dessa fritadeira é de 5.500 volt-ampere. Qual deve ser a seção do condutor de fase utilizado nesse circuito? Observação. Os condutores estão embutidos em eletroduto de seção circular, que é aquela gargantazinha, embutido em alvenaria. Eu vou ver se eu mostro para vocês, depois que a gente se conectar de novo, eu vou mostrar um exemplo, tá bom? Desse eletroduto de seção circular. E embutido de alvenaria. Quer dizer que essa instalação ela está por dentro da parede, né? O cara quebrou a parede e colocou esses cabos por dentro dessa parede. Beleza. Então, vamos nós. Primeiramente, deverá ser determinada a corrente elétrica do circuito. Então, o primeiro passo
é determinar a corrente. Mas por quê? Porque a gente determina a seção transversal de um condutor, nós determinamos a grossura desse condutor através da corrente que vai ser circulada, tá? Então, vai circular uma corrente naquele condutor, então eu tenho que saber qual é o limite de acordo com aquela seção transversal. Qual é o limite da seção transversal daquele condutor? Então, eu tenho que fazer, primeiramente, o cálculo da corrente de acordo com a carga que vai ser executada. Um exemplo, aquela tomada ela vai ser utilizada exclusivamente para aquela fritadeira elétrica. Então, para que eu consiga calcular a corrente, eu vou ter que dividir a potência elétrica pela tensão elétrica disponível. Então, vamos nós. Qual é a potência elétrica da fritadeira? 5.500 voltampere. A tensão elétrica disponível lá, 220 volts. Se você realizar o cálculo, dividindo 5.500 por 220, você vai adquirir um valor de 25 amperes. Pronto. Então, eu sei que se eu utilizar para aquela tomada, aquela fritadeira elétrica, ligando a 220 volts, com a potência de 5.500 voltampere, a corrente que vai passar naqueles condutores vai ser uma corrente de 25 amperes. Beleza. Uma vez que eu sei esse valor de corrente, de 25 amperes, então o nosso próximo passo é recorrer a NBR 5410 e, de acordo com a norma, verificar a capacidade de condução de condutores de cobre. Os condutores, ou seja, os cabos que nós utilizamos, acho que quase 100% aí na residência de vocês, vou dizer 100%, né? As nossas residências, os cabos, eles são compostos de cobre. Não é cobre 100%, mas é cobre, tá bom? Então eu vou verificar, certo, mas eu posso utilizar um outro tipo de condutor? Pode. No caso, você vai utilizar o cobre, ou além do cobre, você vai utilizar alumínio. Só que, para que você utilize cabo de alumínio em uma instalação elétrica residencial, você vai ter que passar por algumas restrições. Então, resumindo, eu devo falar isso bem lá na frente, mas eu, sinceramente, eu nunca vi nenhuma instalação elétrica residencial utilizar alumínio, tá bom? Mesmo porque, se for trabalhar em cima da norma, não compensa. Então, nós utilizamos o cabo de cobre e verificamos através da tabela qual é, de acordo com a seção transversal, lógico. Eu tenho aqui, ó, seção nominal dada em milímetros quadrados, que isso é a seção transversal, a seção nominal do condutor. E eu tenho a corrente máxima admissível. Qual é a corrente máxima desse condutor? Então, verifico que um cabo de 0,5 milímetros quadrados suporta 9 amperes, no caso, corrente de 9 amperes. Se eu for utilizar 0,75 milímetros quadrados, suporta 11 amperes e assim por diante. Então, aqui é só um pedacinho da tabela referente à norma 5410. A corrente deu 25 amperes. Beleza. Qual seria o condutor ideal para essa situação? Aí eu verifico aqui, olha, que está bem próximo. Um cabo de 2,5 milímetros quadrados, ele suporta uma corrente de 24 amperes. Só que o valor da corrente que eu calculei deu 25 amperes. Mas, professor, está bem pertinho, não dá para utilizar, não? Não é interessante que vocês utilizem. Por quê? Imagina assim, eu vou determinar um valor de corrente máxima para aquele condutor. Se passar um valor de corrente acima da qual ele suporta, o que vai acontecer com esse condutor? Esse cabo vai começar a esquentar. Se esse cabo começar a esquentar, dependendo da quantidade de corrente, então pode ter proporções desastrosas, né? Eu posso realmente colocar em fogo aquela instalação elétrica. Então isso é uma coisa séria, uma coisa que eu tenho que me atentar bastante com relação a isso. Então, o que foi que aconteceu? Então, já que eu não posso utilizar 2,5, o próximo condutor, isso são valores comerciais, tá certo? O próximo valor comercial é de 4 milímetros quadrados. Esse cabo de 4 milímetros quadrados, ele suporta uma corrente de 32 amperes. Opa, então a corrente que vai passar aqui, 25 amperes, esse cabo suporta até 32. Isso é bom, isso é excelente. Por quê? Porque o cabo vai funcionar, entre aspas, né, de maneira muito tranquila. Porque a corrente que vai passar por esse condutor é apenas de 25 amperes. Se eu utilizasse um cabo de 2,5, seria problema.
porque ia passar 1 ampere acima do que ele suporta. Então, toda vez esse cabo iria esquentar. Foi adotada uma fase de 4 milímetros quadrados, a qual suporta uma corrente de até 32 amperes. Obviamente, escolha fora do senso comum dos 2,5, né? Então, se o camarada achar que um cabo de 2,5 ele vai resolver a vida, então ele está inteiramente enganado. Porque se ele utilizasse um cabo de 2,5, o resultado realmente seria esse aqui, né? Realmente você colocar em parte a situação. E imagina numa situação no fast food onde é um ambiente fechado, né? Pequeno. Você vai nessas lojas aí comprar sanduíche, comprar esses alimentos aí, você consegue mais ou menos enxergar como é que está sendo feita a preparação lá dentro, né? Não é uma coisa assim muito espaçosa. Então o espaço é muito pequeno. Então imagina uma tomada dessa incendiando no local daquele. Então realmente requer uma atenção por parte técnica quando for fazer essa instalação e saber realmente o que está fazendo. Muita gente acha assim, não, um cabo de 2,5 ele vai suportar. Para essa situação, ele ia começar a esquentar, dependendo de como ele foi instalado. Se ele fosse instalado em uma canaleta, que é um material tipo de PVC, ele ia aos poucos desmanchar e poderia acontecer dos dois cabos encostar. Por quê? Porque começou a aquecer, derreteu a parte isolante, né, que é essa parte de fora, e acabou por gerar um curto-circuito. Então, é uma coisa realmente que requer bastante atenção. Tá bom? Assim, o conhecimento aliado à prática do exercício da profissão é imprescindível para que haja bons profissionais no mercado. E principalmente nesse momento em que há uma maior fiscalização e seletividade por conta das empresas contratantes. Pessoal, olha, por incrível que pareça, um negócio interessante. Eu fiz eu participei de um critério de testes em 2011, eu acho, de uma empresa de informática, né? Eu fui avaliar. Aí, qual foi um dos testes que foram realizados? Nós tiramos informática, né, de vários computadores e o defeito, né, o que foi proposto nesse teste, que o camarada o mais rápido possível, em menos tempo, ele fosse resolver aquele problema. Por quê? Porque o computador está sem internet. Então, nós colocamos, não sei se foi 10 ou foi 12 computadores, todos os computadores nós deixamos sem internet. Logicamente, diversificando os problemas, né? Tinha gente que ia direto lá só para o cabo. Quer dizer, a única coisa que ele sabia era verificar se o cabo estava no local. Aí ele verificou, isso está no local, pronto. Aí ele ficava rodando e olhando o computador para cima, para baixo. Faltava botar de cabeça para baixo, tentando adivinhar o problema. Então naquele caso, ele não soube, né, pingar, né? Estou falando para a parte da informática que sabe o que eu estou falando. Ele não soube verificar porque estava sem internet, se estava faltando lá no switch alguma coisa, ou lá no roteador. Então ele não sabia o procedimento. Então, da mesma forma, na parte elétrica. Então, quando você conhece a natureza da eletricidade, quando você sabe o componente, o que esse componente faz, quais são os possíveis defeitos, quais são os possíveis testes que eu posso realizar, então isso adianta bastante na hora de tirar um defeito. Então você já vai em cima de resolver o problema, certo? Aí vamos lá, quais são os elementos de um projeto elétrico? Quando a gente vai realizar um projeto elétrico, a gente tem que levar em consideração alguns fatores, tá bom? O primeiro deles é o memorial de cálculo. E o que é esse memorial de cálculo? Memorial de cálculo é o documento no qual encontra-se os cálculos referentes aos insumos do projeto. Então, os condutores, que são os cabos, as proteções, pode ser um disjuntor, pode ser um DR, um DPS, dentre outros elementos da instalação elétrica. Deve respeitar sempre as normas vigentes. Então, quando eu vou realizar um cálculo, um memorial de cálculo, então eu tenho que levar em consideração a norma. Principalmente, quando eu vou fazer a parte inicial, eu tenho que levar em consideração a NBR 5410. Eu tenho que estar com essa norma direto debaixo do braço, porque é com essa norma que eu vou conseguir determinar a quantidade de tomadas, quantidade de iluminação, a questão do dispositivo de proteção e assim por diante. Depois do memória de cálculo, nós temos as plantas, que nós chamamos de planta baixa. E o que é planta baixa? Vou me adiantar aqui.
A planta baixa vai ser o desenho descritivo da instalação elétrica interna do ambiente. Então, ele é apresentado em uma folha, que pode ser uma folha A4, uma folha A3, folha A2, vai depender muito do tamanho do projeto. E a vista de quem está olhando para o papel é como se estivesse olhando da parte de cima do local. Então, é como se essa casa ela estivesse sem telhado e eu estou verificando lá da parte de cima como é que está sendo distribuída a parte elétrica, a parte de cabeamento, de tomadas, né, de iluminação. Tá bom? São desenhos que apresentam a disposição dos insumos apresentados no memorial de cálculo referente ao projeto. Levantamento de cargas a serem instaladas numa instalação elétrica. Aí vamos lá. Para você realizar o levantamento de cargas, o que é que eu vou ter que ter em mente? Bom, aplicam-se as indicações das normas, já falei para vocês. Vou determinar a potência de alimentação. Vou determinar a previsão dos equipamentos da instalação, com as suas potências, logicamente. Eu vou ter que considerar a não simultaneidade de funcionamento desses equipamentos. E o que quer dizer isso? Bom, vocês hão de convir comigo que eu não vou ter todos esses equipamentos funcionando ao mesmo tempo na minha residência. Eu não tenho como ter todas as lâmpadas ligadas. Eu não vou ter todos os televisores, se eu tenho 2 televisores, os 2 ligados, ferro de passar, liquidificador, sanduicheira, forno de micro-ondas, espremedor de frutas. Eu não tenho como ter todos os equipamentos ligados ao mesmo tempo. E nesse momento vai entrar um quesito chamado fator de demanda. Nesse fator de demanda, nós vamos falar sobre essa parte de não simultaneidade de funcionamento. E, por fim, as reservas para futuras ampliações. Bom, eu pretendo futuramente fazer uma instalação na minha residência. Eu vou aumentar a parte da minha instalação, certo? Então, será que eu vou ter que quebrar a parede de novo e fazer esse trabalho de novo? Então, será que seria interessante, dependendo, né, no mercadinho, numa fábrica ou até mesmo na residência, eu deixar ali 2 disjuntores ali reserva, 2 instalações ali no ponto reserva, para que se faltasse alimentação já tivesse ali no ponto. Então, isso é questão de segurança. A norma ela fala muito sobre essa parte de circuito de reserva, tá? Os equipamentos podem ser alimentados diretamente ou através de tomadas de uso geral, que são as tomadas, né, que a gente utiliza na residência. Tá? Essas tomadas nós chamamos de tomadas de uso geral. O alimentado diretamente seria, por exemplo, um disjuntor utilizado em um quadro de medição, um quadro de distribuição, perdão. Então, você, por exemplo, você tem um ar-condicionado. Bom, o ar-condicionado está ligado direto a um disjuntor só para o ar-condicionado. Então, eu não vou ter uma tomada disponível para esse ar-condicionado. Ele vai estar ligado já direto. Tá? A carga para um equipamento é a sua potência nominal, absorvida, ou seja, a potência do equipamento, dada pelo fabricante ou calculada. Então, das duas umas. Ou você vai calcular, ou você vai verificar o selo que existe nesse eletrodoméstico. Então, um exemplo, o televisor. O televisor, ele tem um selo atrás. Então, você vai encontrar o selo determinando a marca, determinando a tensão disponível, determinando o número de série, determinando qual modelo. Então, tem vários fatores incluídos nisso. Dentre essas informações, você vai encontrar a potência nominal desse equipamento. Tá? A potência nominal pode ser calculada através do fator de potência, tensão e correntes nominais. Essa parte de fator de potência eu quero falar posteriormente, tá? Nós vamos falar sobre banco de capacitores. Eu devo enfatizar isso em uma aula só. Para a potência de saída, deve ser considerados o rendimento, tá? E o fator de potência. Essa parte de rendimento também é um fator muito importante que eu devo abordar lá na frente. Quais são os tipos de cargas que eu posso encontrar na instalação elétrica? Bom, as que nós encontramos em nossas residências, todas as residências têm tomadas. E quais são as tomadas? Bom, em sua maioria, as tomadas a serem utilizadas são chamadas de TUGs, que nós chamamos de tomadas de uso geral. Essas tomadas são tomadas regulares. Aquele buraquinho lá, aquele orifício, ele tem 4 milímetros. A corrente máxima suportável para essa tomada é uma corrente de 10 amperes. Então, essas tomadas elas recebem até 10 amperes, que são
essas tomadas que realmente nós encontramos. Bom, mas eu posso encontrar uma outra tomada também que é muito parecida com a tomada do geral, que praticamente você não nota a diferença. Falei das tomadas de uso geral, né? A tomada de uso geral tem 4 milímetros, tá? Que é aquele orifício. Suporta 10 amperes. A tomada de uso específico suporta até 20, né? Valor limitado a 20 amperes e tem 0,8 milímetros a mais para essas tomadas. Então, eu tenho 4 milímetros para tomada de uso geral, suportando até 10 amperes, e até 20 amperes para tomada de uso específico, com 4,8 milímetros. Exemplo de tomada de uso específico para ar-condicionado, né? Computador serviço, máquina de lavar. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação, pessoal. Só ajeitar aqui. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação de tentar inserir um plug numa tomada e não dá. Não entrou de jeito nenhum, apertado. Mas isso, o que aconteceu? É porque o plug que você estava utilizando era para ser utilizado para uma tomada de uso específico. E o que acontece? Você estava tentando inserir numa tomada de uso geral, que o buraquinho dele é um pouquinho menor. Aí o que acontece? Você tentava e não dava certo. Então, por exemplo, algumas máquinas de lavar que têm uma potência muito grande, né? Alguns dispositivos que têm uma potência, né? Uma potência um pouco acima. Então, com certeza a corrente ultrapassa esse valor de 10 amperes. Tá bom? Carga mínima de iluminação. Como é que eu vou fazer o procedimento? Deixa eu só admitir os amigos aqui. Pronto. Como é que eu vou realizar esse procedimento? Pronto, para que você determine a carga mínima para iluminação, ó, presta atenção. A norma fala sobre carga mínima. O que quer dizer que, por exemplo, se eu fosse calcular para tomada, eu poderia colocar mais tomadas do que a norma ela descreve de maneira mínima, tá? A norma ela expressa maneira mínima, quer dizer, menor do que isso eu não posso ter. Eu não posso ter uma quantidade menor do que a norma diz. Para a iluminação, a carga mínima diz o seguinte: eu vou fazer a determinação da iluminação, pessoal, através da área do ambiente. Bom, e a área do ambiente, vocês sabem que é comprimento vezes largura, largura vezes comprimento, tanto faz. Então, quando você pega, por exemplo, um quarto, você vai calcular o comprimento desse quarto, a largura desse quarto. O produto deles dois, da largura com o comprimento, vai dar a área daquele ambiente. Então, para iluminação, dependências com área igual ou com área menor do que 6 metros quadrados, a carga mínima tem que ser de 100 volt-ampere. A carga, pessoal, a potência que a 5410 ela determina é através da potência aparente, que é dada em volt-ampere. Então, quando esse local ele tem uma área igual ou inferior a 6 metros quadrados, a carga mínima é de 100. Bom, mas se de repente essa dependência ela tem uma área maior do que 6 metros quadrados, aí eu vou ter que levar o seguinte critério. Bom, se as minhas dependências for uma área maior do que 6 metros quadrados, então eu vou seguir o seguinte critério. A carga mínima continua sendo de 100 VA para os 6 primeiros metros quadrados, acrescida de 60 volt-ampere para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. O que quer dizer? Se eu tenho, por exemplo, 8 metros quadrados, eu fiz a medida da sala, deu 8 metros quadrados. Opa, 8 é maior do que 6 metros quadrados, beleza. Então, continua no critério. Os 6 primeiros metros quadrados, a potência é de 100. E eu vou ter 60 volt-ampere para cada 4 metros quadrados inteiros. Como são 8 metros quadrados, depois de 6 metros quadrados, eu só tenho 2 metros quadrados. Então, esses 2 metros quadrados eu não conto no cálculo. Mas, digamos, eu fiz a medida da sala, a sala deu 11 metros quadrados. Aí, vamos lá. Os 6 primeiros metros quadrados, eu tenho 100 volt-ampere. Aí, sobraram quantos metros quadrados? Sobraram 5. Aí, vamos lá. Para cada 4 metros quadrados inteiros. Então, 4 metros quadrados inteiros, eu vou ter 60 volt-ampere. Então, agora eu tenho 100 somado com 60, fazendo 160. Bom, sobrou 1 metro quadrado, né? Porque eu tenho 6, com 4 eu fechei os 10 e faltou 1 metro quadrado.
esse não conta. Então, essa sala vai ter uma carga mínima de iluminação de 100 mais 60, 160 voltampere. Os pontos de luz devem ser distribuídos uniformemente, tá? De maneira uniforme. Para lugares específicos, utiliza o ponto de luz complementares, tá? Seria outros locais onde não menciona para esse caso. Até então, pessoal, vocês estão conseguindo entender? Sim, professor. Então é simples, pessoal. A iluminação eu vou determinar pela área. Comprimento vezes largura. Calculei, beleza. Encontrei o resultado. Aí eu vou verificar. A norma diz o seguinte, bom, até 6 metros quadrados a potência é 100 voltampere. Bom, mas passou de 6 metros quadrados. Então, continua o mesmo critério. Os 6 primeiros metros quadrados é 100 voltampere. Passou de 6 metros quadrados, a cada 4 metros quadrados inteiros, eu tenho 60 voltampere. Se não fechar os 4 metros quadrados inteiros, eu não vou contar no cálculo. Então, ponto. Vamos citar aqui um exemplo. Considere um ambiente retangular, então pode ser uma sala, uma cozinha, é independente do local. Eu vou considerar um ambiente retangular com dimensões iguais a 1,80 metros e 3,10 metros. Então, olha, digamos que aqui seria uma sala. Então, essa sala tem uma altura, né? Olha aqui, ó, que é comprimento vezes largura. Um comprimento de 1,80 e uma largura de 3,10. Show de bola. Como é que eu calculo a área? A área eu vou calcular com 1,8 ou 1,80 vezes 3,10 ou 3,1. Você realizando essa multiplicação, eu adquiri um valor de 5,58 metros quadrados. Então, essa é a área desse ambiente. Tá? Não vamos nos preocupar com relação a que ambiente seria esse. Porque pode ser uma cozinha, pode ser uma sala de estar, sala de jantar, dormitório, despensa, não interessa. Para a iluminação, o ambiente ele vale para todos. Tá? Essa regra ela vale para qualquer ambiente dentro do interior de um local. Bom, a área desse ambiente é de 5,58 metros quadrados. Por se tratar de área inferior a 6 metros quadrados, é necessária uma potência mínima de 100 voltampere. Então, veja que o resultado deu 5,58 metros quadrados. Já foi. Sendo igual a 6 metros quadrados ou menor de 6 metros quadrados, a potência permanece do mesmo jeito. A potência é de 100 voltampere. Tá certo? Então, é simples. Verificou a área do ambiente multiplicando largura versus comprimento, fez o cálculo, adquiriu o resultado. Se for até 6 metros quadrados, 100 voltampere. Passou disso, continua sendo no mesmo regime de 100, só que eu vou adicionar 60 voltampere para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Segundo exemplo, considere um ambiente retangular com dimensões iguais a 4,50 metros e 4,80 metros. Calcule a potência mínima de iluminação necessária para esse ambiente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a área desse ambiente. Calculei a área. Multipliquei os dados fornecidos. 4,50 vezes 4,80. Resultado 21,60. Pronto. Então, qual vai ser o procedimento da potência? Bom, eu sei que os 6 primeiros é 100 voltampere e o restante para cada 4 metros quadrados inteiros é 60. Beleza. Mas olha uma maneira bacana da gente fazer. Ó. Calculei. Aqui é o resultado, 21,60 metros quadrados. Qual o procedimento que nós vamos fazer nesse caso? Porque não compete, assim, eu acho que fica muito desinteressante, digamos, não é nem um pouco interessante que você pegue esse resultado e faça assim. 21 menos 60 é um 6, primeiro tem um 6, agora tem um mais 4, fecha 10, mais 4 fecha 14, mais 4 fecha 18, mais 4 fecha 22, fica muito cansativo. Então, a gente faz da seguinte forma, olha. Para os primeiros 6 metros quadrados, eu tenho 100. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse resultado total, você vai subtrair por 6, porque é os 6 primeiros metros quadrados. Sobraram 15,60 metros quadrados. Então, esses 6 metros quadrados, você já sabe que a potência é de 100 voltampere. O restante que fechar os 4 metros quadrados inteiros será de 60. Então, olha como fica bacana a gente fazer da seguinte forma. Você vai pegar esses 15,60 e vai dividir por 4. Dividindo por 4, porque é 4 metros quadrados, você adquiriu um valor de 3,9. Tá?
Deixa eu fazer aqui na minha calculadora, só para ver se o resultado realmente dá isso. Mas é isso mesmo. 15,60 dividido por 4 dá 3,9. Pronto. Aí, beleza, olha. O que você vai considerar aí vai ser o valor inteiro. Como o resultado deu 3,9, depois da vírgula, esse valor eu não vou contar. Eu vou contar o valor inteiro. Então, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser o 100 volt-ampere mais 3 de 60. Porque para cada 4 metros quadrados inteiros eu não vou ter a potência de 60 volt-ampere. Então, nesse caso, olha, vão ser 3 multiplicado por 60. Bom, 100 mais 3 vezes 60, eu tenho como valor 280 volt-ampere. Então, foi muito mais rápido do que você adotar um outro procedimento de tentar fazer 60 mais... Aí você pega 4 metros quadrados inteiros, mais 4, mais 4, mais 4. Opa, passou do valor. Não, voltei. Então, é muito trabalhoso. E em qualquer área, a gente tem que procurar o que é mais simples, o que é mais rápido da gente chegar no resultado. Então, como vão ser 4 metros quadrados inteiros, você divide por 4, acabou-se, já resolveu o problema. Os 6 primeiros metros quadrados continuou, você subtraiu, né? Porque é o único procedimento diferenciado. Sobraram 15,60 metros quadrados, pega esse valor e divide por 4. Já era. Então, adquiri o resultado. O que for quebrado não conta, o que vai contar é o número inteiro. Então, esse inteiro serão 3 multiplicado por 60. 3 vezes 60 dá 180, com os 100 inicialmente, tenho como valor 280 volt-ampere. Beleza, pessoal? Então, essa parte aqui, olha, vou adiantando para vocês. Vamos tentar... Deixa eu só ver aqui o procedimento. Por que a profundidade... O Eduardo perguntou por que a profundidade é ignorada para cálculo da potência mínima. Porque nesse caso, o que eu vou considerar realmente é o espaço. E não parte de altura. Porque essa parte de altura, vamos lá, a potência já vai ser suficiente para isso. Outra coisa, com relação à altura, você falou profundidade, mas eu vou entender como altura. A altura eu já vou determinar quando eu for realizar a quantidade de lâmpadas para o local, que no caso vai ser através da 8995-1, que é justamente a norma da ABNT voltada para a luminotécnica. Então, quando eu for fazer a quantidade das lâmpadas e a distribuição dessas lâmpadas, eu vou atentar para a norma da ABNT, que é a NBR 8995. Nesse caso, simplesmente eu fazendo o cálculo da área, eu vou determinar a potência da iluminação. A questão da luminotécnica, né, vai ser distribuição, aí sim eu vou utilizar essa questão da altura, que a gente fala a altura até o plano de trabalho. Próximo exemplo. Considere um ambiente retangular com dimensões iguais a 2 metros e 4 metros. Essa parte inicial, pessoal, eu já estou pegando os valores prontos só para a gente aprender a manusear. Depois que aprender a manusear, aí vocês irão, obviamente, fazer junto comigo, tá bom? Eu peço que vocês tentem conseguir calculadora, de preferência lógica científica, tá bom? Para a gente fazer esses cálculos. Tá? Algumas partes eu vou querer que vocês façam para questão de exercício. Mas as primeiras eu mesmo estou fazendo, estou mostrando para vocês o passo a passo para a gente aprender a fazer esse manuseio. Nesse ambiente, olha, eu tenho 2 metros, eu tenho 4 metros. Calcule a potência mínima de iluminação necessária para este ambiente. Então, vou multiplicar. 2 vezes 4, 8. Acabou-se. Os primeiros 6 metros quadrados é 100 volt-ampere. Então, 8 menos 6, resultado 2. Agora, você vai pegar esse 2 e vai dividir por 4. Bom, nesse caso, pessoal, não vai precisar nem você dividir, porque você já está vendo que 2 metros quadrados é menor do que 4. Então, não vai dar para fechar nenhum. Então, você pode até parar o cálculo por aqui, não precisa nem fazer. Mas eu fiz só para mostrar para vocês que 2 dividido por 4 dá 0,5. Ora, 0. Então, não vou ter nada. Sendo assim, qual vai ser a potência nesse caso? 100 volt-ampere. Já foi, fechou aí. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Não. Então, é simples. O procedimento é sempre esse. Exercício proposto, olha aqui.
eu já deixei pronto aqui de novo para a gente tentar resolver. Considera um ambiente retangular com dimensões iguais a 3,20 metros e 4 metros. Calcule a potência mínima de iluminação. Então, não tem o que fazer. Olha, 3,2 ou 3,20 vezes 4, 12,80. Bom, eu já sei aqui de cara que a potência é 160. Por quê? Ora, 6 metros quadrados com 4 metros quadrados, fecha 10. Então, os 6 primeiros é 100. Com 4 é 60, 160. Sobraram 2,80. 2,80 não fechou os 4 metros quadrados, então não vou contar. Beleza? Então pronto, olha. Não, professor, mas ainda estou na dúvida. Então faz o mesmo procedimento. Pega esse valor, menos 6, sobraram 6,80. 6,80 dividido por 4 dá 1,7. Opa, vou considerar um inteiro. Então o inteiro vai ser 1 vezes 60. Se fosse aqui 5,7, então seria 5 vezes 60. Fosse 8,5, o inteiro é 8 vezes 60. Tá? Então não tem segredo. O procedimento a ser adotado é esse mesmo. Até então, tranquilo? Beleza, né? Qualquer coisa, ó, deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu coloco aqui a calculadora apareceu aí? Apareceu. Pronto. É só pra gente ver. Não precisa nem fazer, mas vamos lá. Você vai pegar os 12,80, que é a área total. Subtrair por quanto? Por 6, porque é os 6 primeiros metros quadrados. Pronto. Sobrou 6,8. 6,8 agora você divide por 4. Resultado, 1,7. Opa, a parte inteira é o que me interessa. Essa parte quebrada está fora. Por quê? Porque a norma diz que tem que ser para cada 4 metros quadrados inteiros. Bom? Então, eu tenho que levar sempre essa risca. Deixa eu deixar aqui no ponto aqui. Pronto. Tá certo? Então, vamos lá. Importante nesse caso. Essa parte a gente passa até mais rápido, porque o procedimento ele vai ser único. Eu não vou ter nenhuma restrição com relação à dependência. Se na sala tem que ser de um jeito, na cozinha tem que ser de outro jeito. A maneira ela vai ser única, independente do local. Para as tomadas, eu vou ter que seguir algumas observações, mas para a iluminação é somente isso. Como observação, a norma 5410 diz o seguinte: deve haver pelo menos um ponto de iluminação com potência mínima de 100 VA em cada cômodo. Isso independente da área, tá bom? Essa área aqui tem 3 metros quadrados, é um ovo. É bem pequenininho o ambiente. A norma diz que tem que ter pelo menos uma carga mínima, uma potência mínima de 100 VA em cada cômodo. A potência, ela vai ser determinada para o dimensionamento do circuito de alimentação. A potência nominal considera a potência das lâmpadas, as perdas, né, de potência, vamos falar mais na frente das perdas, e do fator de potência. Essas observações, pessoal, você encontra na NBR 5410, tá bom? Aí vamos para as tomadas. Essa parte é importante. Bom, para as tomadas existem algumas observações a serem citadas. E quais são? Eu vou determinar a quantidade de tomadas através do espaço, tá? Para determinar a quantidade. Tem que ser espaçado uniformemente quanto possível. Não vou levar isso muito a risco, eu vou explicar por quê. Mas a potência vai ser determinada a depender do local onde vai ser instalado essas tomadas. Como? Vamos nós. Se for instalado tomadas em banheiros, ou local com banheira ou chuveiro, essa parte de banheiros aqui, a quantidade mínima, segundo a 5410, é uma tomada, estou falando quantidade mínima. Entenda que se você calculou e for uma tomada, não, mas eu quero colocar mais outra tomada, então pode ficar tranquilo. Então a norma ela não impede você instalar uma outra tomada, não. Aqui seria a quantidade mínima a ser instalada. Então, olha, a quantidade mínima no banheiro vai ser uma com a potência de 600 VA. Essa é a potência mínima utilizada para o banheiro. Quais são as observações citadas? A uma distância de, no mínimo, 60 centímetros da banheira ou do box. O do box você já sabe, né? Aquela parte divisória do chuveiro com
outra parte do aparelho sanitário, pia, tá? Nós chamamos de box. Se houver mais de uma tomada, a potência mínima será de 600 por tomada. Então, se você resolve colocar 3 tomadas no seu banheiro, então vão ser 3 tomadas de 600. 3 vezes 6, 18. 1.800 voltampere. Ah, não, vou colocar só 2 tomadas. Então, vão ser 2 vezes 600. 2 vezes 6, 12, 1.200 voltampere. Tá? Bom, tem necessidade de eu colocar tomada no banheiro? Bom, vamos entender que hoje, né, principalmente hoje, eu tenho uma quantidade específica de como é que eu digo? De eletrodomésticos, no qual demandam energia, né? Vou dar um exemplo. Esses barbeadores elétricos, logicamente vai precisar de uma tomada. Então, geralmente tem uma tomada ali numa parte um pouco mais afastada da pia, né? Ah, às vezes, sei lá, um secador de cabelo, alguma coisa assim, né? Lógico, bem separado, né, da parte do chuveiro, né? Porque eu estou trabalhando com eletricidade e eu não vou estar molhado. Então, digamos que eu preciso utilizar para aquele fim. Então, são algumas dessas observações que eu preciso de tomada no banheiro. Para a cozinha, como é que eu vou fazer o levantamento das tomadas para a cozinha? Aí vamos lá. O critério da cozinha já é diferenciado do critério do banheiro. A norma 5410, ela diz o seguinte: para cozinhas, copas cozinha, área de serviços, lavanderia e locais semelhantes, né, a essa parte, a quantidade mínima tem que ser uma tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. O que quer dizer fração de perímetro? Lembra que vocês fizeram um cálculo lá para a iluminação? Aí teve um valor inteiro, vírgula, alguma coisa, que foi o valor quebrado. No nosso caso de tomadas, esse valorzinho quebrado conta como uma tomada a mais. Diferente de iluminação, que tem que ser 4 metros quadrados inteiros. Para a tomada, aquele valor quebrado, ele pode ser contado também com uma tomada. A potência mínima, no caso para a cozinha, copa cozinha ou locais análogos, vai ser 600 também, só que detalhe, até 3 tomadas. Bom, passou de 3 tomadas, então o restante das tomadas vai ser de 100 voltampere. Digamos que você fez o levantamento e, de acordo com o levantamento, você adquiriu 6 tomadas. Então, as 3 primeiras tomadas 600 e as outras 3 tomadas vão ser de 100 voltampere. Então, até 3 tomadas, 600 voltampere para cada tomada. Passou de 3, o restante vai ser de 100 voltampere. Tá? Acima de cada bancada deve haver, no mínimo, 2 pontos de tomada de corrente, no mesmo ponto ou em 2 pontos distintos. Tá? Então, essas são as observações voltadas para esses locais. No caso, é a cozinha, copa e cozinha. Então, eu vou contar de 3,5 metros a 3,5 metros. Nesse caso, pessoal, olha, nós vamos trabalhar com perímetro. Iluminação é calculada em função da área, que é comprimento vezes largura ou largura vezes comprimento. Tomadas é dada pelo perímetro. E o que é perímetro? É a soma de todos os lados. Então, você vai somar. Quantos metros eu tenho nessa parede? Tanto. E nessa outra? Tanto. Então, você vai somar, vai fazer a soma de todos os lados, e a soma de todos os lados é dada como perímetro. Para a varanda vão ser, no mínimo, uma, com a potência de 100. Salas e dormitórios. Quartos também conta como dormitório. Então, vai ser uma tomada para cada 5 metros. Olha aqui. Enquanto para a cozinha, copa cozinha, é de 3,5 metros a 3,5 metros, para a sala e dormitório eu tenho como valor 5. Ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível. Qual é a potência? Agora a potência é 100. Professor, por que na cozinha o intervalo das tomadas é menor e a potência é maior, pelo menos para as primeiras tomadas, enquanto que sala e dormitório o intervalo de espaço é maior e a potência é menor? Alguém sabe me dizer? Alguém pode dar uma dica para mim? Por que é diferenciado a parte da cozinha para a parte de uma sala e dormitório? Alguém que acha assim por cima o que deve ser? Por que na cozinha eu vou precisar talvez de mais tomada do que dormitório? Tem mais eletrodoméstico, né? Exatamente, pela questão da quantidade de eletrodoméstico que eu vou ter. Então, veja, com uma grande quantidade de cargas em uma residência, ela está mais concentrada na cozinha. Por exemplo, um fogão vai demandar uma tomada. Né? Hoje eu tenho um botãozinho lá no fogão, né, que funciona de maneira automática. Bom, tem um forno de micro-ondas, eu tenho velho gelágua, eu tenho geladeira, eu tenho forno de micro-ondas, espremedor de fruta, batedeira de bolo.
liquidificador, aquele tal agora de air fryer. Então, veja a quantidade de carga. E outra, olha o teor dessas cargas. Aquele air fryer tem uma potência até bacana. Geladeira da mesma forma. Forno de micro-ondas da mesma forma. Então, são cargas indutivas, que são cargas que eu tenho bobina, por exemplo, liquidificador, é um motorzinho trabalhando, batedeira de bolo é um motorzinho trabalhando. Então, esses locais, eles concentram uma maior quantidade de cargas. Então, para isso, logicamente, a quantidade de tomadas serão maiores. E essas tomadas sendo maiores, eu vou ter que, pelo menos para as 3 primeiras tomadas, eu adquirir uma potência um pouco a mais do que os demais departamentos. Bom, para uma sala e dormitório, tudo bem, numa sala você vai ter um televisor, você vai ter um aparelho de som, né? Você pode ter um aparelho de DVD ou, sei lá, um videogame. Numa cozinha, o que eu devo ter numa cozinha? Não, perdão, num quarto, o que eu devo ter no quarto? Antigamente, o que você tinha de carga em cima de um quarto? Era no máximo que um ventilador, pronto. Um relógio, né? Hoje o que você encontra? Você encontra notebook, você vai utilizar o seu notebook lá próximo da sua cama, tem uma mesazinha. Você vai encontrar o ventilador, mas você pode encontrar também o ar-condicionado. Você vai carregar o seu celular, você vai ter uma tomadazinha para carregar seu celular, não é isso? Alguém ia falando alguma coisa? Tem televisão também. Televisor, exato. Então, geralmente no quarto você vai encontrar um televisor. Então, veja que de alguns anos para cá, a quantidade de carga tem aumentado. Lógico. Mas vamos entender também que acabou mais ou menos dando a mesma coisa, mesmo porque antigamente os televisores que eu utilizava eram aqueles tubão, né? aqueles antigos, que demandavam até uma potência relativamente grande. Hoje você encontra um LCD, uma TV LED, que tem uma potência mínima. Hoje você encontra uma iluminação, uma lâmpada de LED, que antigamente era lâmpada incandescente. Então, algumas coisas, logicamente, foram modificadas. Tá? Mas segue esse critério aqui. As demais dependências, que não incluem esses fatores aqui, é um ponto de tomada para cada 5 metros ou para cada fração de perímetro, tá? Que seria o valor quebrado. Se a área for menor do que 6 metros quadrados, né? Sendo os pontos espaçados tão uniformemente. Então, veja essa observação. Um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, se a área for superior a 6 metros quadrados, sendo os pontos espaçados tão uniformemente quanto possível. Potência mínima de 100 voltampere. Beleza. Então, vamos dar um exemplo agora para a tomada. Para a tomada, pessoal, para determinar a quantidade de tomada, eu tenho que dizer para vocês qual é o ambiente que eu vou utilizar. Então, eu tenho que dizer para vocês qual é o ambiente, para a partir desse ambiente, eu determinar a quantidade de tomadas. Nós vimos que para a sala é diferente de cozinha dependendo de varanda dependendo de banheiro. Então, primeiro eu tenho que determinar para vocês o perímetro, né, o ambiente, e a partir desse ambiente você determinar a quantidade de tomadas. Então, a questão diz o seguinte: considere um ambiente retangular, que é uma sala de estar, com dimensões iguais a 3,10 metros e 3,80. Então, veja na figura que eu tenho aqui, 3,10 metros, e eu tenho aqui 3,80. Beleza. Como é que eu vou calcular o perímetro? Você pode fazer o seguinte, das duas formas. Olha, eu vou lhe mostrar de um jeito e vou lhe mostrar de outro jeito. Então, você vê qual que é mais fácil. Ou você pega isso aqui, 3,10 mais 3,80 mais 3,10 mais 3,80. Ou, se as dimensões forem exatamente bonitinhas desse jeito, você pode fazer assim. Como 3,10 é aqui e é aqui, 3,80 é aqui e é aqui também, então você faz o seguinte. 2 vezes 3,10 mais 3,80. Pronto, foi mais rápido. 2 vezes 6,90, eu tenho um perímetro de 3,80. Se você somar, vai dar o mesmo resultado. 3,10 mais 3,80. 3,10 mais 3,80. Se você somar todos esses lados aqui, desse ambiente, você vai adquirir o mesmo valor, de 13,80 metros. Veja que não é metros quadrados. Metros quadrados é quando você multiplica a largura pelo comprimento. Então, quando você determina a área do ambiente, é dada em metros quadrados. Você determina o perímetro, ela continua sendo em metros, porque
Perímetro é a soma de todos os lados em um ambiente. Bom, adquirir um valor de 13,80, a quantidade de tomadas vai ficar da seguinte forma. Olha como fica show de bola nesse caso. Como a sala de estar, de acordo com o enunciado que a gente viu, ó, uma sala pode ser determinada de 5 em 5 metros. Então, você vai pegar esses 13,8 e vai dividir por 5. Já era. E veja a facilidade. Quando você dividiu esses 13,80 por 5, você adquiriu um valor de 2,76. Lá na iluminação, nós pegamos só a parte inteira e desprezamos a parte quebrada. Aqui você vai levar em consideração também. Deu 2,76. 2, quantidade de tomada, 2 tomadas, e o quebrado, conta também com mais uma tomada. Nesse caso, eu tenho como resultado total 3 tomadas nesse ambiente. Tá bom? Até então, tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, pessoal, eu vou levar em consideração também a parte quebrada, tá? Então, nesse caso, 3,80 dividido por 5, 2,76. 2, pronto, já sei que é 2 tomadas. E o quebrado? Opa, mais outra tomada. Então, 3 vezes 100, com uma potência, para cada tomada vai ser de 100 voltampere. Para esse ambiente, olha, eu já tenho 300 voltampere. Oi, Gentil. Falaste? Gentil levantou a mão. Nada? Pode ativar o microfone, Falou gente. no chat, professor. Não, mas pode falar, pode ativar o microfone, não tem bronca não. Ele botou, vai postar essa aula ainda hoje, mas mesmo o valor mais baixo a gente considera. Mesmo o valor mais baixo? Como assim o valor mais baixo, tá dizendo? Não sei. Acho que ele quer dizer o valor mais baixo que 3. Mais baixo de 3, vou ver se eu estou tentando entender. Olha, eu determinei aqui a quantidade, presta atenção. Encontrei esse valor, pronto. Já sei que a quantidade mínima para esse ambiente é de 3 tomadas. Professor, quer dizer que eu tenho que instalar 3 tomadas nesse ambiente? Bom, aqui é a quantidade mínima. Professor, a minha sala de estar, eu tenho um espaço que eu vou utilizar para colocar o meu notebook. Eu ia precisar de mais uma tomada. Eu posso? Pode. Ah, professor, nesse local eu vou colocar mais um televisor aqui. Posso colocar outra tomada? Pode. A ideia, presta atenção, a ideia, segundo a norma, é a quantidade mínima. Quer dizer, eu não posso colocar menos do que 3 tomadas nesse ambiente. Mais do que 3 tomadas eu posso? Pode. Vai depender da sua necessidade. A ideia, pessoal, a ideia é justamente eliminar aquela quantidade de T's, de Benjamins, de colocar uma tomada em cima da outra. A ideia da gente é justamente essa: eliminar aquela quantidade de extensão de T's, de Benjamins, e você realmente utilizar as tomadas necessárias. Então, não é exagero nenhum você querer utilizar 2 tomadas a mais de um ambiente. Outra, com relação ao espaçamento, quer dizer que eu tenho que colocar de 5 em 5 metros? Não é dessa forma. Ah, eu já tenho um local onde vai ficar o rack da minha sala. Então, aqui vai ser o local onde eu vou colocar as tomadas. Beleza. Então, aqui é o local onde você vai colocar essas tomadas. Tá? A gente vai deixar espaçadas tão uniformemente quanto possível, mas você, como técnico, você vai saber mais que ninguém, e até mesmo o cliente, como é que vai ser a necessidade das tomadas com relação ao local onde vai ser instalado. Então, você determinou que a tomada vai ser nesse ponto. Beleza, então você vai instalar uma tomada aqui. Ah, aqui vai concentrar uma quantidade maior de tomadas, de cargas. Que eu vou colocar um ventilador, que eu vou colocar uma sanduicheira nesse ponto. Beleza, então você, mas ninguém vai saber o local onde vai ser instalado. A norma vai determinar a quantidade mínima, mas não quer dizer que você não possa instalar mais. Tá bom? Só que, lógico, quando você determinar, por exemplo, colocar mais 2 tomadas, para esse ambiente vão ficar agora 5 tomadas. Então, você vai ter que aumentar mais 200 voltampere para essa situação. Nesse caso agora, eu tenho agora, ao invés de 3 vezes 100, vai ser 5 vezes 100, dando como resultado 500 voltampere. Tá certo? Então, acho que é simples. O que você tem que se atentar é que, para esse regime de tomadas, por que o T não é recomendado? Ezequiel perguntou.
Aí vamos lá. Por que não é recomendado ter? Porque veja que para uma tomada só, você está concentrando a quantidade de cargas. Tu imagina, tu tem uma tomada só, aí tu coloca um T. O que era para ser inserido um plug só, que seria uma carga só, o T ele vai demandar 3 plugs, não é isso? Geralmente é assim. Bom, então vão ser 3 cargas entrando em uma tomada só. Então, vai acabar por acontecer de você sobrecarregar aquela tomada e acontecer, provavelmente, algum possível acidente. Então, quando a gente vai fazer uma instalação, a gente tenta eliminar. Ah, mas o T é uma coisa correta? Não é uma coisa correta, eu vou lhe dizer por quê. Porque você vai concentrar uma quantidade de cargas em cima de uma tomada. Tu imagina, tu tem lá os 3 buraquinhos da tomada. Aí tu coloca um T. Aí nesse T tu coloca um plug, tu coloca outro plug aqui, tu coloca aqui um T que liga outro plug, que liga outro plug. Aí veja a quantidade de cargas que está concentrada num local só. Então, isso é um problema. Eu fiz o circuito na sala de jantar. Beleza. A norma da 5410, ela tem algumas observações. Na verdade, tem várias observações. Uma delas, em locais de habitação, pontos de tomadas devem ser determinados e dimensionados de acordo com o visto na seção 9.5.2.2. Então, esse item se encontra na 5410 e vocês depois dêem uma pesquisada e dêem uma olhadinha nessas observações que eu acho interessante. Em rolos de serviço, sala de manutenção, sala de equipamento, como casa de máquina, então são alguns estabelecimentos, né? Algumas dependências. Diz os seguintes: deve ser previsto, no mínimo, um ponto de tomada de uso geral. Aos circuitos terminais respectivos, deve ser atribuída uma potência de, no mínimo, 1000 VA. Mas por que essa quantidade? Pela questão de ser uma casa de máquina, uma sala de bombas. Então, os equipamentos que devem ser utilizados para esse fim, talvez deve ser uma potência bem considerável. Entenda que essa potência aqui não é a potência da tomada. Nós estamos fazendo o cálculo da quantidade de tomadas e a potência que vai ser atribuída para a mesma. Tá? Por que eu vou precisar desse levantamento dessa potência? Porque eu vou ter que determinar o disjuntor que vai ser utilizado, a bitola do cabo que vai ser utilizado e assim por diante. Ó, volta aqui. Quando o ponto de tomada for previsto para uso específico, que são aquelas que a corrente ultrapassa de 10 amperes, que são aquelas tomadas mais robustas, deve ser a ele atribuída uma potência igual à potência nominal do equipamento ou a soma das potências nominais dos equipamentos a serem alimentados. Tá? Então, quais são os critérios que podem ser estabelecidos com relação a isso? Ou a potência ou a soma das potências dos equipamentos mais potentes que o ponto de alimentar, ou a potência calculada com base na corrente de projeto e na tensão de circuito respectivo. Isso a gente vai ver lá na frente. Tá? Ninguém vai se preocupar agora com o que é corrente de projeto. Mais importante é a gente saber como é que eu faço o levantamento da quantidade de iluminação e da quantidade de tomadas nesse ambiente. Os pontos de tomada de uso específico, que são aqueles que é um pouco mais robusto, que a corrente vai até 20 amperes, deve ser localizado no máximo a 1,5 metro do ponto previsto para a localização do equipamento. Por exemplo, eu vou utilizar para uma máquina de lavar, então ele tem que estar no máximo 1,5 metro do ponto previsto. Os pontos de tomada destinados a alimentar a margem de equipamento devem ser providos com a quantidade adequada de tomadas, justamente para que eu consiga evitar essa quantidade de T's, tá? Esse Benjamin, né, que a gente chama de Benjamin também. Um exemplo aqui bem simples que a gente pode citar é o número de tomadas em ambiente nessa planta baixa. Então, nós chamamos de planta baixa, tá? É esse desenho no qual descreve todas as dependências desse ambiente. Então, eu tenho uma cozinha, eu tenho 2 banheiros, eu tenho 3 quartos, quarto 1, 2 e 3, e eu tenho uma sala. Então, essa é uma residência. Aí são as dependências dessa residência, no qual eu já tenho aqui, olha, largura 2,85, comprimento 2,40. Largura 1,30 por 2,40. Quarto 1, largura 3 metros por 3,55 metros. E assim, todas as dependências encontram-se com suas larguras e comprimentos já ajustados. Então, quando você vai fazer o levantamento primeiro, vamos lá, levantamento da largura e do comprimento do ambiente. Próximo procedimento, você vai ter uma tabela
e nessa tabela vai descrever as medidas. Então, a cozinha, eu fiz a medição da cozinha, deu 2,85 por 2,40. Eu fiz o quarto 1, encontrei o valor de 3 metros por 3,55. E assim eu fiz de todos os ambientes. Beleza. O próximo procedimento é encontrar a área do ambiente, porque a partir da área desse ambiente, eu vou determinar a iluminação. A partir do perímetro, que é a soma dos lados desse ambiente, eu vou determinar a quantidade de tomadas. Então, eu tenho aqui a potência de iluminação para essa coluna, e eu tenho as tomadas de uso geral, sendo que eu determino pela quantidade e a potência. Oi? O que é que vai determinar a quantidade de tomadas? O perímetro. Tá, obrigado. E outra, aliás, nem só o perímetro. O perímetro aliado com qual vai ser o ambiente, porque a partir do ambiente a ser descrito vai ser uma quantidade X de tomadas, que nós vimos lá na... Nós vamos fazer aqui, tá? Então, olha aqui. Primeiro passo, nós vamos olhar a cozinha. Voltando, a cozinha tem o quê? 2,85 por 2,40. Tomadas da iluminação da cozinha. Independente do local, cozinha, sala, banheiro, iluminação vai ser o mesmo critério. O que vai diferenciar vai ser as tomadas. Então, como a cozinha tem 2,85 por 2,40, eu multipliquei e encontrei um resultado de 6,84 metros quadrados. O que a norma diz? Que até 6 metros quadrados eu tenho a potência de 100 volt-ampere. Passou de 6 metros quadrados, continua sendo, para os primeiros 6, 100 volt-ampere, acrescido de 60 volt-ampere para cada 4 metros quadrados inteiros. Determinei a área, multipliquei, encontrei um valor de 6,84 metros quadrados. Show! Próximo procedimento, calcular o perímetro. Então, o perímetro, eu já estou ganhando tempo, tá bom? O perímetro vai ser a soma dos lados. Então, ou eu faço essa soma, 2,40 mais 2,85, mais 2,40 mais 2,85, que eu acho muito trabalhoso. Como as medidas aqui são iguais, 2,40 aqui, 2,40 aqui, 2,85 aqui embaixo e outra aqui em cima, você vai multiplicar, logicamente, essa medida por 2. Então, 2,40 mais 2,85, multiplicar 2 vezes. Bom, 2 vezes 5,25, que é o resultado dessa soma, adquiri um valor de 10,50 metros. Então, já foi. Então, já encontrei a área, eu já encontrei o perímetro. Beleza. Fiz todo o procedimento, olha, tá? Vocês depois, já estou deixando pronto para vocês, mas depois vocês tentem calcular em casa, tá? Só para questão de prática mesmo, porque a gente vai fazer uns questionários mais na frente e vocês vão precisar dessas informações. Fiz para todos os ambientes. Eu fiz para o quarto 1, eu fiz para o perímetro, né, do quarto 1, fiz o perímetro do quarto 2, do quarto 3, da sala, dos 2 banheiros. Os 2 banheiros, se vocês analisaram ali, as medidas são iguais. Os 2 banheiros é de 1,30 por 2,40. Então, a área, logicamente, vai ser a mesma e o perímetro vai ser a mesma também. Nesse caso, eu só fiz repetir. Fiz o procedimento. Então, a primeira coisa que você vai fazer é calcular a área. Calculei a área, calculei o perímetro. Próximo procedimento, eu vou atacar para a parte de iluminação. Tá? Então, eu vou precisar, logicamente, utilizar essa parte da iluminação. E, a partir dessa iluminação, determinar a sua potência. E, no caso, para as tomadas, através do perímetro, determinar a quantidade de tomadas, que a quantidade de tomadas vai depender, obviamente, do ambiente. Tá certo? Até então, tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma observação a ser citada? Não. Tá tranquilo, né? Então, pronto, olha. Eu fiz o levantamento da cozinha, de iluminação, e fiz dos demais ambientes. Bom, o primeiro procedimento que eu vou adotar, pessoal, é o levantamento da iluminação da cozinha. Tá? Iluminação da cozinha, vejam que a área é 6,84. Para a iluminação, eu vou olhar simplesmente pela área. A iluminação da cozinha tem uma área de 6,84. Opa, é maior do que 6 metros quadrados. Beleza. Mas veja que depois disso eu não tenho 4 metros quadrados inteiros. Então eu não vou contar mais. Porque o quebrado aqui, ele não conta. Sendo assim, os primeiros 6 metros quadrados têm uma potência de 100 volt-ampere. Beleza. O restante, 6
0,84 menos 6, sobraram 0,84 metros quadrados. Então, já foi. Não precisa nem você terminar o cálculo. Você de cara já sabe. Opa, não fechou 4, então não precisa continuar. A cozinha só vai receber uma potência de iluminação de 100 voltampere. Isso vai ser determinado para todos os ambientes. Então, vai ser a mesma coisa. Tá bom? Então, vamos lá. Para o quarto 1, como é que eu vou utilizar? Veja que o procedimento ele é o mesmo, tá? Ele não diferencia de nenhum local. 10,65 maior do que 6. Beleza. Então, vamos lá. Mesmo procedimento. 10,65 menos 6 metros quadrados, sobraram 4,65 metros quadrados. Esse valor que sobrou, como é para cada 4 metros quadrados inteiros, você vai pegar esse valor e vai dividir por 4. Então, 4,65 dividido por 4 tem 1,1625. Parte quebrada não conta, só vou contar a parte inteira. Então, aqui vai ser a iluminação 1 vezes 60. Como eu já fiz o primeiro, que foi 100, então eu tenho 100 mais 1 vezes 60. Que para cada 4 metros quadrados inteiros eu conto como 60. Realizando esse cálculo, eu tenho 100 mais 60, com resultado de 160 voltampere. Então, acabou, não tem segredo. E assim você vai fazendo com os demais estabelecimentos, né? Para o quarto 2, da mesma forma, olha. Alguns cálculos, logicamente, a gente, quando vai pegando experiência, vai chegar numa etapa que você não precisa nem mais calcular. Por exemplo, 8. Tem os 6 primeiros, sobra 2 e 10, né? Pô, 2 e 10 não fechou 4, então não conta. Então vai ser 100 voltampere. No quarto 3, vai ser da mesma forma. 8 dá 8,64, então 6 primeiro dá 6, né? 8 menos 64, 8,64 menos 6 sobra 2,64. 2,64 não fecha 4 metros quadrados inteiros, então não conta. Então vai ser somente os 100 voltampere. E assim a gente vai seguindo. Deixa eu ver aqui, no caso, para a iluminação da sala, da mesma forma. 10,67. Então eu tenho 6 metros quadrados, sobraram 4,67. 4,97. Opa, 4,97, então já tenho 4. Então já garanti mais 60. Sobrou 0,97. Vai contar? Não vai contar. Então, nesse caso, eu tenho 100, que é os 6 primeiros metros quadrados, com 60, que é 4 metros quadrados inteiros. Então, eu tenho, nesse caso, 160 voltampere. Para o banheiro, vai funcionar da mesma forma. Então, o banheiro 1 vai repetir com o banheiro 2, né? Então, aqui não vou precisar nem de cálculo. Como ele não é maior do que 6 metros quadrados, então eu conto com a potência de 100 voltampere. Não vamos confundir com potência de tomadas. Nós estamos falando de iluminação. Banheiro 2 vai ser do mesmo jeito. Tá bom? Então, resolvido. Já fiz todo o levantamento da iluminação com relação à potência. Fiz o cálculo da área. Fiz o cálculo do perímetro. O próximo procedimento e último vai ser a quantidade de tomadas e as suas respectivas potências. Então, fechou aqui. Certo? Então, acredito que para a iluminação, acho que não tem nenhuma dúvida, não. O procedimento é o mesmo. Não vai mudar a partir do ambiente. Tá bom? Vamos partir para a próxima etapa, que é fazer o cálculo da quantidade de tomadas e a iluminação. Eu vou ter que levar em consideração, pessoal, a norma da 5410, que faz o levantamento dos locais. Então, olha, para banheiro, eu tenho aqui 600 voltampere. No caso, é a quantidade mínima. Para varanda, eu tenho 100 para 1. Copa, cozinha, tem aquelas observações, tem as restrições, né? No caso, para banheiro, nós vamos fazer logo o banheiro é até o mais simples, diz que é no mínimo 600. Então, nesse caso, olha, eu vou colocar uma tomada de 600 para o banheiro 1 e uma tomada para 600 voltampere para o banheiro 2. Por que a potência é maior no caso do banheiro? Porque veja que esses aparelhos que são utilizados, o barbeador, secador de cabelo ou chapinha, né? Esses instrumentozinhos, esses aparelhos, demandam uma potência até razoável. Por exemplo, tem secador de cabelo aí que chega a 5.000 watts, ultrapassa até isso.
Existem chapinhas que, como são aparelhos que esquentam, geralmente esses aparelhos que esquentam, eles têm uma potência até bacana. Nesse caso, encontrei o valor da potência da primeira tomada, né? Uma de 600 para o banheiro 1, outro para o banheiro 2. Já foi. Próximo procedimento, nós vamos fazer para a sala, tá? A sala diz o seguinte: a quantidade mínima vai ser uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Com a potência mínima, 100 voltampere. Então, para cada tomada que você escolheu, determinei 5 tomadas naquele ambiente. Então, vão ser 5 tomadas de 100 voltampere, totalizando 500. No caso do quarto 1, que nós vimos aqui, olha, no caso do quarto 1, eu tenho um perímetro de 13,10. Então, uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Como são de 5 em 5 metros, você vai pegar esses 13,10 e vai dividir por 5, adquirir o valor de 2,62. Veja que para a tomada, eu vou contar também o quebrado. Então, o inteiro se conta como quantidade de tomadas e o quebrado conta como uma tomada. Como o perímetro do quarto 1 é de 3,10, dividindo por 5 fica como resultado 2,62. 2 de cara já sei que são 2 tomadas, e esse 0,62, que é esse quebrado, conta também como mais uma tomada. Como totalizam 3 tomadas, e a norma fala que a potência a ser utilizada é de 100 voltampere, você vai multiplicar esses 3 por 100, totalizando potência de 300 voltampere. Então, para o quarto 1, quantidade mínima de tomadas vão ser de 3 tomadas, e a potência total para esse quarto 1 vai ser de 300. Tá certo? A mesma forma, você vai fazer para o quarto 2 e para o quarto 3, que vai requerer o mesmo processo. Então, olha, para o quarto 2, 11,40 dividido por 5, 2,28. 2 inteiro, 2 tomadas. Quebrado, 0,28. Mais outra tomada, faz 3 tomadas. Então, 3 de 100, fecha 300. O quarto 3 vai ser a mesma coisa. 11,80 dividido por 5, 2,36. Totalizando, no caso, 3 tomadas, porque é 2,36. O 2 é inteiro, conta, e o quebrado também conta, tá? Gente, está perguntando assim, mas caso fosse 2,05, ainda consideraria 3 tomadas? Exatamente. Qualquer valor passou de 0,01, então já conta com uma tomada, tá? Porque essa parte quebrada nós chamamos a fração desse perímetro, que é o quebrado de tudo isso. Bom? Bom, então fiz o levantamento do quarto 1, do quarto 2, do quarto 3. Para a sala, pessoal, ele segue o mesmo critério dos quartos. Veja que lá tem dizendo que é salas e dormitórios. Então, para a sala, olha, 13,40 dividido por 5, resultado 2,68. 2 é um valor inteiro. 0,68 eu conto como mais uma outra tomada. Então, eu tenho no total 3 tomadas. Cada potência 100 voltampere. 3 multiplicado por 100, resultado 300 voltampere. Então, essa é a potência. Veja que já fiz o levantamento dos banheiros, fiz o levantamento dos 3 quartos e a sala. Bom, por que eu deixei a cozinha por último? Porque a cozinha ela tem algumas restrições, como o espaçamento, que é de 3,5 metros a 3,5 metros, e a potência, que para as 3 primeiras tomadas tem que ser 600 voltampere, acrescidos de 100 voltampere para cada tomada adicional. Então, a norma 5410 fala o seguinte: a quantidade mínima vai ser de 1 para 3,5 metros a 3,5 metros, ou fração de perímetro, e a potência vai ser de 600 voltampere até 3. Passou de 3, 100 voltampere por adicional. Então, para a cozinha, olha, o perímetro foi 10,50, você dividiu por 3,5 metros. Bom, dividir 10,50 por 3,5 metros dá igual a 3. 3 tomadas. Opa, as 3 primeiras tomadas, como são 600, você vai multiplicar 3 por 600. 3 vezes 6 dá 18, dá 1.800. Então, a potência atribuída para a cozinha vai ser de 1.800. Exemplo, digamos que eu fiz o cálculo aqui, deu 4,6. 4,6. Então, 4 tomadas, vírgula 6. Conta com outra tomada. Então, vão ser 5 tomadas. Se forem 5 tomadas,
As 3 primeiras continuam sendo de 600, sobraram 2 tomadas. As 2 tomadas, cada tomada vai levar uma potência de 100 voltampere. Tá beleza aí? Professor, Diga lá, amigo. o Gentil perguntou de novo no chat. Professor, mas caso fosse 2,05, ainda consideraria 3 tomadas? Exato. Continua sendo 3 tomadas, porque já tem qualquer valor. Isso eu estou falando do que a norma diz, tá? A norma diz que qualquer fração que for depois da vírgula, eu vou contar como mais uma tomada. Veja as restrições como são diferenciadas. No caso da iluminação, mas na iluminação, professor, não deu 4 metros quadrados inteiro não, mas deu 3,8. Então, segundo a norma, eu não considero. Eu não vou adicionar 60 voltampere. Já para tomadas, qualquer valor que seja passando da vírgula, eu conto como uma tomada a mais. Certo? Entendido? Ok. Isso eu estou passando o que a norma fala, né? Aí, assim, com relação a tomadas, eu gosto muito de enfatizar essa questão da tomada, porque com relação a tomadas, existem algumas observações. Não, eu vou fazer a reforma da minha casa, eu vou colocar a quantidade de tomadas. Bom, a norma está me dizendo que para a cozinha aqui, eu tenho 3 tomadas, que é a quantidade mínima. Professor, mas eu queria botar mais 2 tomadas, porque eu tenho uma sanduicheira e eu tenho um forno de micro-ondas, eu queria colocar. Eu posso colocar mais 2 tomadas? É o que eu estou lhe dizendo. A norma diz a quantidade mínima. Então, daí para frente, você pode colocar. É como área de seção transversal mínima, ou seja, a bitola mínima. Professor, eu posso utilizar mais do que isso? Pode. Entendeu? Então, é quantidade mínima. O que você vai utilizar acima não há problema. Agora, lógico, se você vai utilizar mais do que essa quantidade de tomadas, você tem que, obviamente, levar em consideração e colocar no projeto. Mesmo porque você vai fazer o levantamento de todas essas cargas, e no levantamento dessas cargas, que você vai determinar qual o disjuntor que você vai utilizar, qual é a bitola do cabo que você vai utilizar na instalação e assim por diante, tá? Então, beleza, eu fiz o levantamento de todos, algumas observações, vamos nós. Já fiz todo o procedimento, olha, eu vou mandar para vocês, tá bom? Esse módulo completo, bonitinho. Já fiz o levantamento da iluminação e das tomadas desse ambiente com relação à quantidade, com relação à potência. Essa é a primeira parte. Observações, vamos lá. As potências calculadas para cada ambiente representam o total deste ambiente e não que há uma tomada de 100 voltampere ou 600, que é para a gente não se confundir. Você vai no depósito e assim, eu vou comprar eu quero uma tomada de 100 voltampere. Isso é o levantamento das cargas, entenda, tá bom? Enquanto o total estiver sendo respeitado, o circuito irá funcionar adequadamente. Então, para que o circuito ele funcione adequadamente sem nenhum problema, que traga segurança, que não haja nenhum problema, então você vai fazer de acordo com o que a norma diz. Um exemplo, eu tenho uma cozinha com 5 tomadas. O que a norma me diz? Que as 3 primeiras tomadas têm a potência de cada uma de 600. Isso é potência. Não é uma tomada de 600 nem uma tomada de 100, tá? Beleza, então vão ser, olha, as 3 primeiras 600 e o restante vai ser 100. Sendo 5 tomadas, as 3 primeiras 600 com 2 de 100. Totalizando uma potência total para a cozinha de 2.000 voltampere. Então, o projeto está contemplando dessa forma. Então, você vai fazer exatamente dessa forma. Vai colocar cada potência das 3 primeiras de 600. Tá? Bom, utilização adequada. Cozinha com 5 tomadas, uma utilização adequada. Então, seria um exemplo aqui, olha. 400, 400, 400, 400, 400. Você está dividindo a quantidade de cargas por igual para essas tomadas. No caso, 5 vezes 4 dá 20, sendo 5 vezes 400, fechando 2.000 voltampere. Veja que a potência é a mesma. Só para a gente entender, a potência é a mesma. O que eu fiz foi uma distribuição adequada disso. Tá bom? Então, é para isso que serve essa questão de distribuição. Mais um exemplo. Se você colocasse 600, as 5 tomadas sendo com a potência 600, ia totalizar 3.000 voltampere. Bom, estaria certo ou estaria errado? Não vou dizer que estaria errado, não,
porque nesse caso, o problema que está ocorrendo nesse caso é um superdimensionamento do circuito, que seria algo desnecessário. Então, você estaria desrespeitando o que a norma 5410 ela abrange, ela fala sobre isso.